De volta no programa Integrar, hoje com Maurício Squarizi, veio de Campinas, do núcleo de animação, de cinema de animação da cidade. Falou pra gente de um projeto muito interessante, que é o Anime a Sua Comunidade. Mas você esteve na Amazônia, isso me chamou bastante atenção, mas o núcleo desenvolve também outros projetos, né? Porque a gente vai desenvolvendo vários projetos e às vezes um acaba sendo, provocando outros, coisas assim, né? A gente já esteve várias vezes na Amazônia. A primeira vez foi em 91, na região de São Gabriel da Cachoeira. Trabalhamos com crianças indígenas de várias nações diferentes, né? E voltamos algumas vezes. Agora, acabo de chegar de lá agora também trabalhando no Acre, na usina de arte do Acre, que ali não foi com crianças, foi com adultos, né? Que ali tem uma coisa muito legal, essa usina de arte que foi criada ali, né? E está se fazendo, os índios estão fazendo filmes na Amazônia, coisa assim, né? Está uma coisa muito legal. E ainda não tinham feito um trabalho assim de animação, que foi o que nós acabamos de fazer lá. E como é que foi a reação das crianças indígenas a descoberta desse mundo da animação, né? Olha, a primeira vez que a gente foi em 1991. A gente era, até quem estava patrocinando, que era a Sânio da Amazônia na época, não sei nem se ainda existe essa empresa, né? E eles queriam um projeto que ia ser para a Eco 92, e ia ser um cartão de Natal, ia distribuir um vídeo de Natal naquele ano, né? A gente foi muito preocupado de ir lá falar com os índios, essa coisa de Natal, coisa assim, então a gente consultou vários antropólogos antes de ir e tal, mas eu sei que quando a gente chegou lá, porque a gente foi até Manaus, depois de Manaus entramos de avião 850 quilômetros floresta dentro, né? Que são um lugar no Alto Rio Negro, onde só se chega em algumas épocas de barco e algumas épocas só de avião, né? E ali tem 25 nações indígenas diferentes, mas esse negócio de Natal já estava ali, porque a igreja salesiana já estava há 200 anos ali. E os índios até, quando a gente começou a trabalhar, eles nem falavam a língua deles, quase inibidos. Aí durante o trabalho é que foram se soltando assim. Aí até eu lembro porque a gente aprende muito nessas coisas, né? Aí eu lembro até que trabalhei com uma índia tucana e ela desenhava um curupira, o curupira mais lindo que eu já vi na vida, né? Aí por isso que me afirma cada vez mais a importância do sentimento no desenho, da emoção, né? Ela desenhava aquilo com uma emoção, ela tremia de medo de desenhar o curupira, né? E isso é que é uma obra de arte, né? Quando o desenho tá com o seu sentimento, com a sua emoção, né? Então, aí as crianças aos poucos iam se soltando, né? Que nem essa moça, essa menina, ela tinha 11 anos, depois nos levou para conhecer os pais dela, a mãe era dessano e o pai tucano, né? E aí ela falava 4 línguas, né? Falava o português, o inhangatu, o dessano e o tucano, né? Quer dizer, e você perguntou como é a reação deles, assimilam com muita facilidade a coisa da animação, essa coisa parece tão trabalhosa, de você ter que fazer 30 frames por segundo, né? E realmente é trabalhoso, mas a pessoa se envolve naquilo e nem percebe, você tem que pedir para parar, tanto que lá a gente trabalhava de manhã, de tarde e de noite com as crianças, né? É incrível. Agora, temos mais um trabalho que o Maurício trouxe lá do Núcleo, né, de Cinema de Animação de Campinas. Vamos conferir agora mais um trabalho feito pelas crianças. Saio pela rua, não ligo pra nada. Jogo o lixo no meio da estrada. Jogo o lixo até na sua rua. Não me importo que ela se destrua. Ratão, que música horrível! Que música é essa, cara? Para com isso. Ô, que vacilo, mano. Nunca mais eu toco com você. Não era pra você ter feito isso. Nossa, o que foi que eu fiz? Não acredito.
E agora? O que eu vou fazer? Eu era mal, jogava lixo no matagal, mas agora eu melhorei. E com a minha bandeira concordei. Agora eu sou bom. Agora eu sou bom. Agora eu sou bom. No rock do ratão. Agora sim, gostei dessa música. Uhul, ratão. Muito bem, mais um trabalho feito pelas crianças e adolescentes lá de Campinas, né? Isso, então, em cada lugar, assim, manifesta assim, o que os meninos sentem. Assim, que nem, aí eram os meninos que gostavam já meio ligados ao rock, coisa assim. Já está na idade de ter, média de 14 anos, né? Está na idade de ter vontade de ter banda de rock, já usam aquelas pulseiras e tal, né? E criaram esse roteiro, assim, associaram a questão ambiental com o rock que eles queriam fazer, coisa assim, né? Então, qual foi o roteiro mais surpreendente? Tem algum que você possa destacar? Olha, em cada lugar a gente tem uma surpresa, assim, mas um que me agrada muito, assim, um que a gente fez também nesse projeto em Jundiaí, por exemplo, um de Jundiaí que a gente acabou de fazer o ano passado também, eles falaram, porque eles pegam a coisa regional, né, da região deles ali, o que aconteceu, e aí eles contaram a história de uma onça que fugiu, acho que da Serra do Japi, acho que por causa de falta de alimento, e foi atropelada na Anhanguera, né? E eles contaram a história dessa onça. Então, foi uma coisa bem legal, assim. Né? O tema já é interessante, né? E aí eles se basearam em notícias de jornal e tal, e recriaram essa história, né? Tá. E esses desenhos animados que as crianças e adolescentes produzem têm mais ou menos o mesmo tempo de duração, né? Então, até porque, assim, a gente trabalha cerca de 20 a 40 horas numa escola dessa, né? E dentro desse período dá para fazer um filme de 2 minutos a 4 minutos, 20 a 40 horas. Dá pra gente, porque às vezes contando também o tempo de pós-produção que dá, né? Mas geralmente nesse período a gente faz um filme de 2 a 4 minutos, né? Então, agora, Maurício, vocês também têm projetos incentivados, não é? Um deles que conta com o apoio da Congás, né? Que é pela Lei Rouanet. Fala um pouquinho desse projeto incentivado. Então, a gente começou em 2008, né? A gente sempre buscou usar também as leis de incentivo, né? E a gente tem muita dificuldade, assim, de chegar nas empresas, né? Chegar nas pessoas que decidem e tal. E a Congás desenvolveu uma coisa muito interessante que são os editais, né? Isso. E aí isso aí democratiza bastante, porque qualquer um vai lá, se inscreve, você não precisa de ter acesso direto às pessoas, né? Exato. E a gente, em 2008, tivemos um projeto contemplado, já era esse projeto Anime Sua Comunidade, né? E fizemos 3 filmes em 2008, né? Na região de Campinas. O trabalho deu um resultado bastante interessante, a gente não teria uma restrição a você apresentar novamente, participar do edital novamente, né? Aí no edital seguinte tivemos novamente, né, fomos contemplados novamente, né, e vem desenvolvendo essa parceria. A gente já participou 3 vezes, né? Isso. No caso do nosso projeto social, que eu te expliquei em linhas gerais, né, para explicar para o pessoal de casa, que é um projeto no contraturno escolar, que tem atividades esportivas e artísticas, e ele 90% dele é sustentado por leis de incentivo. Né? No caso, nós temos com a Congás já pela Lei Federal do Incentivo ao Esporte, que é uma área importante aqui da associação, né, das associações que nós estamos envolvidos, mas a Congás com certeza é uma grande parceira, existe uma transparência, uma seriedade, não é? E a gente fica muito feliz de passar pelo crivo da companhia, né? Porque realmente eles são grandes entusiastas desse tipo de iniciativa, né, Maurício? Inclusive a gente sente, assim, depois a gente foi conhecendo as pessoas, né, percebendo que por trás, assim, da marca da empresa tem pessoas com muita sensibilidade, né, para essa questão social e artística, né. E a gente vai percebendo, inclusive, que os editais vão se aperfeiçoando de ano para ano, assim, né, vai ficando cada vez mais adequado, assim, à questão artística e tudo mais. É um aprendizado conjunto, né. Agora, Maurício, para esse ano de 2012, eu percebi que, até porque quando você fala em cinema, né, você fala em criação constante, né, um grande
arcabouço mesmo de ideias, de projetos e tal. O que vocês estão vislumbrando futuramente? Olha, a gente está desenvolvendo outros projetos de continuação de oficinas, inclusive desse próprio Anime em Sua Comunidade, né, de dar continuidade, né, trabalhar em outras regiões. A gente também está no desenvolvimento de 2 longas-metragens de animação mais autorais, né. O Lazarete está finalizando um filme que praticamente conta a história assim do desenho animado. Tá. Eu estou começando a produção de um desenho animado que conta a história do café, desde quando ele é descoberto na África, no ano 575, aí a entrada dele no Brasil, que é linda, é bem brasileira mesmo, o jeito que o café entra no Brasil, né? As sementes que eram proibidas de ser comercializadas e tal. E depois quando entra no interior de São Paulo e explode, né? A economia brasileira, né? Então, Maurício, nós também, nessa questão de ferramentas de comunicação, tem uma pequena semelhança, né? Que nós trabalhamos também com animação, mas no caso, não, animação não. A gente trabalha também com essa linguagem não verbal, e também com textos, claro, nos nossos gibis educativos, né? A gente trabalha com HQ até, nós temos um artista, um ilustrador, Marco Cortez, que é muito competente, já fez para nós 5 revistas, tal, abordando desde cuidados ambientais, com gás, consumo consciente, no caso do Carrefour, junto com a gente. Estamos aí, lançamos agora um gibi sobre bullying. Sim. E esse tipo o desenho, enfim, não animado, porém o desenho, ele tem uma efetividade em termos de transmissão e fixação da mensagem que é fabulosa, assim. É claro, né, porque ele diz muito mais do que o texto, né? É claro que ele se completa entre o texto, no caso do quadrinho, né? O texto e desenho se completam, né? E com muito menos texto você passa muito mais... Isso. Eu lembrei do Marco porque ele mesmo com toda a tecnologia, né, ele prefere partir ali do traço direitinho, né? E não se abstém de desenhar mesmo, né? Deixar aquela sua alma, aquela personalidade do desenho que influi muito na obra, no resultado final da obra, né, Tanto que nas nossas oficinas a gente começa lá em 1830. A primeira coisa que os meninos fazem, primeiro a gente dá umas noções de... Meninas e meninos, né? A gente dá umas noções de linguagem cinematográfica, né? Para lidar um pouquinho com a linguagem. E depois eles começam a fazer exercícios no zotroscópio, que é um aparelho criado em 1827, né? E que já se fazia desenho animado assim, muito antes da invenção do cinema, né? Então eles começam lá na raiz da animação mesmo, na pré-história da animação. E depois eles vão vindo, passam a desenhar nas pranchetas de luz, em papel, e finalizam em digital, quer dizer, eles passam por toda a história do cinema para produzir um filme, quer dizer, agora o legal é que o resultado é um filme, mas eles passaram por todo esse aprendizado, né? Legal. Maurício, muito bacana, fiquei impressionado com esse trabalho, vamos ver se a gente consegue trazer vocês para Santos até para fazer alguma ação com as crianças do nosso projeto. Maurício Squarizi, do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, foi nosso convidado de hoje do programa Integral. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.